Tá focando? Então, agora já tô falando sobre o quê? Sobre química, é isso mesmo que você ouviu. É química! Bota a vinheta, bota a vinheta! Tá focando? Não, E agora, vê se foi. não, Agora foi? não. E agora? Agora foi. Opa, galerinha, tudo beleza? Meu nome é Lucas. Meu nome é Jean. A gente está aqui no Cefest, na unidade descentralizada de Nova Iguaçu. A gente fala um pouco pra vocês sobre o quê? Sobre ácido ascórbico, mais conhecido como... A vitamina C, exatamente, galera. A gente fala um pouco sobre a vitamina C pra vocês. A gente vai mostrar aqui agora pra vocês um resumo, um sumáriozinho do que a gente vai falar. Mas basicamente, dando uma introdução aqui pra vocês, a gente vai falar um pouco sobre a vitamina C, sobre a sua história nas antigas navegações. A gente vai falar um pouco sobre algumas patologias que são ocasionadas pela falta dela. A gente vai falar um pouco também sobre como a gente utiliza. A gente vai falar para vocês de como ela é produzida tanto industrialmente quanto biologicamente, por em algumas partezinhas mais musculosas que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas seja, Estaremos falando também sobre a composição química, sobre as doenças relacionadas à falta da vitamina C ou do excesso dela. Então você fica aí e aguarda que você vai saber tudo sobre a vitamina C. Puxa a vinheta, Lucas. Grandes navegações. A era dos descobrimentos foi movida pelo comércio de moléculas contidas nas especiarias. Isso mesmo, aquelas especiarias que eram achadas principalmente nas Índias e nos Orientes Médios. Por exemplo, nós tínhamos toda aquela sensação de mercantilismo, expansão marítima, as grandes navegações. Porém, foi justamente a falta de uma moléculazinha bastante diferente a princípio que quase a encerrou. Encerrou, no caso, a era de descobrimentos. Mais de 90% da tripulação de Magalhães não sobreviveram à sua circunnavegação de 1519 a 1522. Mas o que foi a circunnavegação? Então, a circunnavegação é uma viagem marítima em torno de um lugar, que pode ser uma ilha, um continente ou toda a Terra. E Fernão de Magalhães fez a primeira circunnavegação da história. Porém, ela foi completada pelo comandante Juan Sebastián Elcano, visto que Magalhães de fato morreu no transcurso da viagem. Por que 90% da tripulação de Magalhães e por que o próprio Magalhães ele morreu na viagem? Então, justamente pela falta de uma molécula que nós chamamos como ácido ascórbico, que é a vitamina C. Exaustão, fraqueza, inchaço dos braços, perna, amolecimento das gengivas, equimose, hemorragias nasais e bucais, hálito fétido, diarreia, dores musculares, perdas no dente são apenas alguns de uma enorme lista que são características do escorbuto. E o escorbuto é uma doença antiga e uma doença que acometia principalmente as grandes navegações até um certo período. De fato, as antigas sociedades marítimas foram enormemente prejudicadas pelo escorbuto. Mas ele não foi derrotado? O escorbuto ele continuou? Não, o escorbuto não continuou. Mas por que o escorbuto não continuou? Então, nós tivemos James Cook, da Real Marinha Britânica. Ele foi o primeiro capitão de navio e foi o precursor a assegurar que suas tripulações ficassem livres de escorbuto. Por vezes, associam a descoberta de antiscorbúticos. Os antiscorbúticos são chamados os alimentos que curam o escorbuto. Ele foi o primeiro capitão, de fato, que começou a se preocupar com a alimentação, com a saúde dos seus tripulantes. Então, por exemplo, diferentemente de outras marinhas, onde eles continuavam utilizando sua alimentação baseada a cervejas, vinhos fermentados e grandes carnes, não, James Cook, ele começou a estudar uma estudada melhor nos conservantes, para dessa forma ele pudesse levar frutas frescas, hortaliças, um leque maior de peixes, que também alguns contém a vitamina C. Porém, um dos principais pontos que ele utilizou foram as paradas. Antigamente, por exemplo, Portugal, ele não gostava muito de fazer essas paradas, simplesmente quando eram estritamente obrigatórias. Porém, James Cook, ele
Por exemplo, ele costumava parar em alguns portos para reabastecer o seu estoque de alimentos saudáveis. E dessa forma, ele conseguiu, assim, derrotar o escorbuto. E daí ficou a lição para o resto da humanidade. Tropas portuguesas, tropas francesas de navegação perceberam que a alimentação também era extremamente necessária para curar o escorbuto. E dessa forma, nós tivemos a total derrota do escorbuto dos mares. O escorbuto, do latim scorbutus, é uma doença que tem como primeiros sintomas hemorragias nas gengivas. As hemorragias nas gengivas e todas essas áreas todos os problemas que envolvem os dentes não são todos os sintomas de uma forma geral, mas é a principal manifestação do escorbuto. Há mais de 200 anos antes de Cristo, já sabia que alguns alimentos eram super necessários para nos manter saudáveis. Percebeu-se, por exemplo, que os marinheiros ficavam muito tempo no mar, acabavam doentes. Mas então, por que essas embarcações, os marinheiros eles ficavam doentes? Então era o seguinte, nós tínhamos lá no século XIV, século XV, XVI, onde a expansão marítima ela estava a vapor. Portugal era um dos grandes pioneiros, a Espanha, a marinha inglesa, como conhecida desde antigamente uma das maiores marinhas do mundo, estavam utilizando essas grandes embarcações. E as embarcações maiores, além de elas levarem suas cargas e grandes armas, elas tinham que levar uma tripulação maior para lidar com os cordames e jogos de velas também complicados, comida e água para meses no mar. Porém, a alimentação da tripulação não favorecia em nada sua saúde. As suas dietas eram ditadas por dois fatores principais. Primeiramente, você teria a bordo de um navio de madeira, era extremamente difícil você conservar os alimentos, frutas frescas. Então, eles se baseavam basicamente em alimentos cuja conservação seria um pouco mais lenta, como por exemplo carnes extremamente pesadas e algum tipo de cervejas fermentadas. Justamente por esse tipo de alimentação, eles não utilizavam a vitamina C, nem frutas. No início de uma viagem, você, por exemplo, embarcava como mantimentos principais. O que eles utilizavam? Utilizavam a manteiga, o queijo, o vinagre, pão, ervilhas secas, a cerveja e rum. E o que acontecia depois disso? A manteiga rançosa, o pão embolorado, ervilhas secas, o queijo duro e a cerveja azeda. E graças a essa falta de frutas frescas, hortaliças, era por isso que nós tínhamos escorbuto nas grandes navegações antigas. Agora a gente vai falar um pouco de como nós devemos utilizar essa vitamina, o ácido ascórbico, e de algumas vantagens que ela possui. Nós utilizamos a vitamina, pois ela é bastante importante para o nosso sistema imunológico. Ela nos ajuda a aumentar a nossa defesa contra os micro-organismos e contra outras substâncias que são estranhas ao nosso próprio organismo. Ela é altamente indicada em períodos críticos, então existem diversas patologias, diversas condições onde nós utilizamos a vitamina C para ter uma melhora no nosso estado de saúde. Em si, como nós já vimos anteriormente, você utiliza a vitamina C em forma de frutas e também em forma de medicamentos. A maioria dos medicamentos esses são sintéticos. A vitamina C é super importante na luta contra gripes e resfriados, e ela também auxilia na perda de peso e no ganho de massa. Agora estaremos falando um pouco sobre a ação e a reação do ácido ascórbico no nosso organismo. A absorção do ácido ascórbico ocorre no jejum e no ilho, que são porções distais do organismo delgado, sendo para isto necessário a presença de sóis na luz intestinal. Quando a vitamina C está presente em altas concentrações, a absorção ocorre por difusa passiva. A capacidade que o intestino tem de absorver do ácido ascórbico é de aproximadamente 1.200 mg a cada 24 horas. Cerca de 80% do consumo de ácido ascórbico é absorvido, mas essa taxa pode diminuir quando se aumenta a ingestão do mesmo.
A vitamina C é metabolizada parcialmente em ácido hidroascórbico e ácido oxálico em outros produtos. No plasma, o ácido ascórbico é transportado em forma de ascorbato, sendo que não necessita de transportador para circular no meio extracelular, por ser uma vitamina hidrossolúvel. No interior das células sanguíneas, o ascorbato é transportado na fórmula de dehidroascorbato, composto mais permeável à membrana. Uma vez no interior da célula, o dehidroascorbato transforma-se novamente em ascorbato. Bom, pessoal, agora estaremos falando um pouco mais sobre as funções da vitamina C no nosso organismo. Por definição, vitaminas são compostos químicos orgânicos essenciais à vida, que o nosso organismo não consegue sintetizar em quantidades suficientes, sendo necessária a sua obtenção através dos alimentos. A vitamina C tem uma gama de funções no organismo. Algumas delas são a melhora na imunidade. A vitamina C aumenta a produção de glóbulos brancos, células que fazem parte do sistema imunológico e que têm a função de combater micro-organismos e estruturas estranhas ao corpo. O nutriente também aumenta os níveis de anticorpos no organismo. Assim, o nutriente ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o nosso corpo menos suscetíveis a doenças. Proporciona resistência aos ossos. Isto ocorre porque a vitamina C é necessária para a produção de colágeno. Esta proteína, além de ser benéfica para a pele, também proporciona resistência aos ossos, dentes, tendões e parede dos vasos sanguíneos. A vitamina contribui para prevenir problemas de visão em decorrência do envelhecimento. Isto ocorre porque o nutriente é um dos fatores para a prevenção da degeneração da mácula, parte da retina responsável pela percepção de detalhes. A ação antioxidante do nutriente também ajuda indiretamente, pois mantém a ação do óxido nítrico, substância que faz com que as artérias e veias fiquem relaxadas. E em falar na ação antioxidante, a vitamina é um poderoso antioxidante que combate os radicais e assim diminui os riscos de diversas doenças, entre elas o câncer e processos degenerativos associados com a idade. E, claro, não podemos deixar a mais famosa, que é a prevenção e a melhora de gripes e resfriados. Alguns estudos já apontaram que a suplementação constante de vitamina C provoca redução na duração dos sistemas do resfriado. Afinal, quando o sistema imunológico está debilitado, como em situações de gripes ou resfriados, a quantidade de vitamina C está menor e é importante fazer reposição do nutriente. Bom, já que ele possui todas essas funções, o consumo excessivo deve ser ótimo, né? Errado! Nosso corpo precisa de níveis adequados de vitamina para funcionar bem. Porém, a partir de uma certa quantidade, todo o excesso é eliminado pelos rins. O nosso organismo precisa de vitamina C para fortalecer os músculos, mas ficar tomando suplemento de vitamina C não lhe fará ficar mais forte. Da mesma forma, o ácido ascórbico é importante na cicatrização, mas se encher de vitamina C não fará uma ferida fechar mais rapidamente do que o habitual. O mesmo raciocínio se aplica para o funcionamento do sistema imunológico, a não ser que você tenha algum grau de deficiência de vitamina C. Ficar tomando suplementos não vai ajudar em nada na cura ou prevenção de infecções. O ideal é que a pessoa tenha sempre níveis de vitamina C adequados. Assim, o sistema imunológico fica fortalecido e os riscos de contrair doenças como gripe e resfriado diminuem. A gente já falou sobre algumas coisas, a gente já falou sobre as antigas navegações, sobre a relação com o escorbuto, a gente já falou como a gente utiliza o ácido ascórbico. Agora a gente vai falar uma parte que é tão importante ou até mais importante do que algumas outras. A gente vai falar sobre a parte de estrutura. A parte estrutural do ácido ascórbico é uma parte bastante interessante, pois que a gente entendendo a parte estrutural, a gente vai conseguir entender um pouco sobre as relações do metabolismo, as relações que eles fazem com algumas substâncias internas, como é feita a absorção dessa substância e etc. O ácido ascórbico ele é composto de C6, H8 e O6. Logo, ele tem 6 carbonos, 8 hidrogênios e 6 oxigênios. Ele é um composto que é hidrossolúvel, mas por que ele é hidrossolúvel? Se a gente for parar para ver aqui, a gente tem uma hidroxila, hidroxila. Ele tem várias hidroxilas. E essas hidroxilas, elas se interagem entre si, fazendo com que ele se torne um composto hidrossolúvel, que é bastante dissolvível e bem dissolvível em água. E, diferentemente, não é um composto lipossolúvel, que é aquele composto que é bem dissolvido em gordura. Agora a gente vai falar um pouco mais das partes
específicas da química orgânica. A gente possui um enol. O que é um enol? A gente possui aqui uma ligação dupla de carbono com uma hidroxila. E nós temos dois enóis. E esses dois enóis aqui, quando eles são juntos em uma única solução, eles vão formar uma cetona. E essa cetona vai formar um hidrônio, que isso vai ser responsável pelo caráter ácido do ácido. Nós temos que ele está em sua maioria em cor branca ou cor amarela. A gente possui também o álcool, que vai ser onde nós temos uma hidroxila ligada a um carbono saturado, e nós temos o éster, que nós temos um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Algumas características, informações, como por exemplo, de que quando nós temos o ácido e no meio que ele vai ser alcoólico ou no meio aquoso, esse ácido ele vai fazer uma interação, e essa interação vai formar com que a substância não seja uma substância estável. Ele vai fazer uma oxidação, e essa oxidação vai fazer com que a substância não seja uma substância estável. Não, pera. Não, é só contar depois. Ácido ascórbico, Imagina que você não sabia que isso era vitamina C. Bom, para ser exato, quase ninguém sabe. Também, quase ninguém sabe da sua importância, do seu histórico tão grandioso, tão rico para a humanidade. E eu espero que a gente tenha deixado isso claro para vocês. Eu espero que a gente tenha dado bastante informações. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do assunto. Isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, clique aqui no gostei, ok? Se tiverem algum questionamento, quiserem falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo nos comentários, ok? Compartilha pra todo mundo, pra família, pro papagaio, pro periquito, pro irmão, pro amigo, pra todo mundo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Falou!